É espetacular. Ah, com quem jogou? É o que tem, meus amigos. É o que tem. O Flamengo jogou contra quem é. Se a gente critica o Eduardo Batista por ter jogado mal contra Ituano, São Bernardo, enfim, que analisemos o Flamengo pelos times com os quais ele joga. Agora, me espantou o jogo contra o Botafogo. Me preocupou o jogo contra o Botafogo. Também, concordo com você. Porque era o time reserva, não era nem time misto, era o time reserva do Botafogo contra o time titular do Flamengo. O São Paulo perdeu de 6-1 pro time reserva do Corinthians. É verdade. É clássico, em 2015. É clássico. Em 2015. Clássico, agora, assim, tudo muda. Mas não te preocupa? Não, pergunta ao torcedor do Flamengo. O elenco. Deixa eu dizer pra você. Não, mas o que o preocupa? elenco me empolga. Não, agora me preocupa jogar bem contra o Botafogo. Não jogar bem contra o Botafogo, reserva. Tudo bem, é um clássico. Reserva. O Flamengo não entra, por exemplo, numa briga pelo título da Libertadores do Brasil. Entra. É um dos 5, pra mim, um dos 5 favoritos da Libertadores. Mas não é sinônimo de que empolgue. Pra mim, não empolga ainda. Pode vir a empolgar. Ainda não empolga. Se dos 6 jogos. Eu falei que está empolgando agora. Se em 6 pra jogos. Mim não empolga absolutamente nada. Bernardo, se em 6 jogos até agora foram 6 vitórias e o time do Flamengo não empolga. Se fossem 6 jogos e 4 derrotas, estaremos falando do que do Flamengo? Que o Flamengo é terrível. Que é terrível. Não era nem que não empolga mais ou menos. Não, que é terrível. Terrível. No jogo 3. Cara, vocês estão discutindo o potencial do Flamengo, sendo que o Flamengo jogou com o time reserva. Pra mim, eu não tô. Pra mim, o Flamengo ganha do América. Pra mim, o Flamengo entra, é um dos grandes favoritos desse ano. Tudo bem, mas era o Flamengo B. Tudo bem, mas o time do América também é um time rebaixado. Mas tudo bem, o Flamengo tantufas nesse jogo. O time vai com o time reserva até... Esse tipo de jogo, o jogador entra sem tesão, cara. Você sabe disso. O Flamengo fez um gol. Todo mundo fala. O Flamengo fez um gol no início do jogo. O Flamengo fez um gol no início do jogo. Piorou ainda, né? Com o Gabriel. E parou por aí. Tomou lá, enfim, tomou sufoco. O Muralha fez boas defesas no jogo ontem contra o América Mineiro. Calma. O Márcio Araújo errando passes a torto direito. O Márcio Araújo é o Pelé do volante ruim do futebol brasileiro. Você que me falaram. Eu não estava aqui. O senhor é perseguidor do Márcio Araújo. Mas ele falaram que o senhor é um dos perseguidores. O Márcio Araújo, repito aqui, ele é o Pelé dos volantes ruins do futebol brasileiro. Libertadores com o Márcio Araújo de volante, eu quero ver se o Márcio Araújo é tão ruim, porque todos os treinadores e todos os clubes que ele trabalha, ele é titular. Mas no futebol brasileiro que a gente não consegue compreender. O Márcio Araújo jogou no Atlético Mineiro, no Palmeiras e no Flamengo. Titular em todos. Titular em todos. O contrato dele com o Flamengo acabou no final de 2016. Foi prorrogado 20 anos. Você não precisaria, se perdesse o Márcio Araújo, seria assim, pagar multa rescisória, nada disso. O contrato é renovado. Sendo que você tem o Cuejar, que é muito mais jogador, não jogou tão bem ontem, mas mostrou que é melhor jogador do que o Márcio Araújo. Trouxe o Rômulo, que é muito melhor, infinitamente melhor do que o Márcio Araújo. Eu temo, o Flamengo pode tropeçar em algum momento, e vai tropeçar em algum momento na temporada, aí o Zé Ricardo vai olhar e falar, não, peraí, deixa eu botar o Márcio Araújo ao lado do Rômulo, que aí o Rômulo sai um pouquinho mais, eu libero o William Arão, tá, faço o esquema pro Márcio Araújo jogar. Né? E a gente vê o que aconteceu ontem. O Márcio Araújo errou um passe ontem de 2 metros. Esse treinador que pensa assim, gosta de lateral. Entendeu? Lateral, mas aí o time lateral de novo. Mas aí não perde. Com 3 volantes, não perde. O que? O Flamengo não perde com o Márcio Araújo em campo? Não é isso. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Me parece que você era um daqueles que falavam no ano passado que quando chegar o Maracanã, ninguém segura o Flamengo. Eu falei isso, falei. No jogo contra o Corinthians, empate por 2-2, em que o Corinthians jogou muito mais que o Flamengo, né? O Márcio Araújo, no gol do Rodriguinho, se não me engano, o segundo gol do Corinthians naquele jogo. O primeiro foi do Guilherme, o segundo do Rodriguinho. O Márcio Araújo começa a acompanhar o Rodriguinho na intermediária, chega ali perto da grande área e fala, quer saber, já corri muito. Deixa o Rodriguinho aí um pouco, vai, o Rafael Vaz, pega aí o Rodriguinho que eu cansei. E aí o Rodriguinho chega sozinho e mete cara. Cada um tem uma opinião, tem que respeitar. Eu não acho que o Márcio Araújo é o novo Paulo Roberto Falcão, tá longe de ser isso. Meu Deus, não pode falar na mesma frase, Só que eu juro por Deus que eu não acho o Márcio Araújo, acho que há um exagero em relação às críticas do Márcio Araújo. Que bom que você juro falou que eu tô falando sério. Eu não levaria o Márcio Araújo pra seleção, não é isso. Que bom. Mas, cara, você pergunta fora do ar pra treinador que trabalhou com ele, o cara fala, no meu time mas, joga. Mas, Benji, sabe qual que é o problema de ter um cara igual o Márcio Araújo hoje? Porque hoje a qualidade técnica do futebol brasileiro, ela tá rala, tá lá embaixo. Eu não acho. É muito raso. Eu discordo. Você pode pegar alguns jogadores, você não pode ter, talvez, ali o elenco do Palmeiras, do Santos, do Flamengo e do Atlético e talvez do Cruzeiro como referência. Pô, nós estamos pegando 20 clubes do Brasil. Você tem que falar de outros times também, Benja. A partir do momento que você tem... Na Espanha você pega quantos pra falar que o nível técnico é bom? Benja, na Alemanha você pega quantos? Na Itália. A situação difere. Agora, quando você pega um nível técnico hoje que não tá, por exemplo, hoje a maioria dos jogadores aí que são bons no Brasil já tem mais de 30. É o caso aí do Diego, é o caso do Jadson, é o caso do Ricardo Oliveira. Quantos gols o Ibra marcou ontem? 3.
Três. Tá quantos anos, Vibra? Já passou da Mas não é isso, 34, Benja, não é 35, isso. né? É que a Europa tem dinheiro para comprar muitos jogadores que estão despontando aqui, que tem qualidade. Daqui a Mas pouco, o River inclusive, tem 34, Scarpa, que é um fez 3 jogador jovem, está indo para lá. Então, o volante hoje, Benja, dada a qualidade técnica lá na frente, que não é tão grande como já foi, o volante ele também precisa saber jogar. Ele não pode se dar o luxo somente de marcar. Você perde uma E por que posição na hora todo de criar, treinador cara. gosta dele? É isso que eu queria entender. Mas é que tá, Benja. Quem todo monta treinador- time, quem tá em O treino... Tele Santana foi impregnado. Até a Copa de 82. Até a Copa de 82 não existia esse negócio no futebol brasileiro de ter que ter um volante absolutamente marcador. Não existia. O Tele foi impregnado por isso em 86, por exemplo, quando convocou e colocou como titular o Elzo, né? Que a torcida do Palmeiras até depois de... Mas eu acho válido ter um jogador assim no elenco. Se você precisar de determinado jogo, falar, preciso me defender, você põe o se Márcio você tem um Araújo. time ruim, não é problema você escalar o Márcio Araújo. O problema é você escalar o Márcio Araújo quando você tem gente melhor, que é o caso do Cuejar, que aconteceu no ano passado. O Cuejar era mais jogador do que o Márcio Araújo. Por que o Márcio Araújo? Foi banco, o Márcio Araújo não Você entrava, não me respondeu até agora. Ele falou que é um enigma. Eu quero saber. É um enigma. Enigma não é resposta. Tá bom, então eu vou formular uma resposta. Jogou no Palmeiras, foi titular. Jogou no Flamengo, titular. Sabe por quê? Posso Em responder uma pra você? época Sabe, que- posso responder? porque- Posso dar a minha versão? Pera, pode. Vocês podem. Não é o mesmo, quer dizer, se fosse o mesmo treinador... Não, você não é, entendeu? lógico que não. Mudaram os treinadores. Em uma o Márcio época- Araújo... Sabe que é isso? Veja, é o seguinte, em uma época em que o futebol brasileiro tinha aquela coisa, você tem que ter um volante marcador, isso está mudando no futebol, depois do 7-1 isso está mudando, a Alemanha mostrou pra gente, o Barcelona mostrou pra gente, que você não precisa ter um volante essencialmente marcador. O futebol brasileiro era assim, então havia a crença de que você não tem que ter um cão de guarda, que é o cão de guarda. Aí acontece o que aconteceu no Flamengo no ano passado, o que acontecia? A bola, o Muralha saía com o Rafael Vaz ou com o Hever, aí eles olhavam pro lado e viam o Márcio Araújo. O Márcio Araújo só faltava dizer, não, aqui não, aqui não. Aí tinha de vir o William Arão atrás da linha de zagueiro para pegar a bola, ele era o segundo volante para começar a jogar. Essa época, essa história de volante pegador é uma praga do final dos anos 80 e início dos anos 90. O Tele Santana, gente, escalava Luiz Carlos Goiano, Dinho, esses jogadores jogaram com o Tele, que era o técnico mais ofensivo e mais criativo daquele tempo, né? Essa fase do volante pegador está acabando. O Márcio Araújo nasceu, surgiu ao futebol nessa época. Nessa época. Pintado foi campeão do mundo. Não somos na seleção brasileira, onde ele pôde levar, onde ele pôde levar o meio-campo da seleção de 82 era Falcão, Ceredo e Júlio. Até 82 o Brasil não tinha isso. Aí aconteceu de perder. Ele coloca o Elzo e coloca o alemão, que também não era o alemão mais técnico, mas não era o primor, né? Então é isso. O Márcio Araújo, respondendo a sua pergunta, Benja, ele surge para o futebol em um momento ainda que é quase uma determinação, uma ordem. Ó, você vai armar um time com 11, um deles é um volante pegador que vai destruir o tempo todo. Não é mais o caso do Márcio Araújo. Já houve um tempo em que ele foi assim. Hoje ele não tem pique para acompanhar o Rodriguinho. Deu um exemplo clássico. Mas você mesmo falou que o contrato do Márcio Araújo terminou em 2020. No final de 2016. E foi renovado. Foi renovado. Então, o Zé Ricardo pediu. Exatamente. O Zé Ricardo pediu. Então, o Zé Ricardo pede, o Muricy pede. Mas sabe por quê? Posso dar minha versão agora? Porque o treinador brasileiro, não é só o treinador brasileiro, qualquer treinador, ele é muito apegado ao cargo. Então isso faz com que ele deixe de ser ousado. Isso faz com que ele pense mais em não perder do que em ganhar. O Dorival pede o Leandro Donizete, ninguém fala nada. Como não? Tá todo mundo xingando. O Leandro Donizete. Você elogiou o Leandro Donizete. Eu elogiei, mas tá todo mundo. Não sei o quê. Mas tá e o todo Leandro mundo Donizete, falando que só a imprensa desceu o sarrafo nele também. Tá todo mundo dizendo que o Santos contratou um general e recebeu um soldado raso. Tá todo mundo dizendo isso. Sim, mas você quando eu perguntei do Leandro Donizete, o Leandro Donizete é melhor do que o Márcio Araújo. Exatamente, ele sabe jogar. O Leandro Donizete é melhor do que o Márcio Araújo. Claro, muito mais. Ele não está jogando bem. Não está jogando bem. O Leandro Donizete, gente, é guerreiro, carregador de piano, mas ele sabe marcador. Jogar, ele sabe jogar. O Márcio Araújo nem guerreiro é. Ô, Bernardo, o Eduardo Bandeira de Mello hoje de manhã deu uma entrevista, porque já começou o papo, triste isso, né? Triste. Que as finais do Campeonato Carioca podem ser aonde? Em outro estado. Pô, é brincadeira. Bom, de novo, não dá pra entender. Não dá pra entender o que está sendo feito. Que eu tenho que o Flamengo não dá pra entender o que está sendo feito com o Maracanã. Ainda não dá pra entender. Isso é uma vergonha, um crime. Mas vamos ouvir aí o Eduardo Bandeira de Mello, o que ele disse agora há pouco aí sobre essa possibilidade. Sou totalmente contra. Eu gosto de lembrar uma frase do
ex-ministro Pedro Malan, que diz que para todo problema difícil existe sempre uma solução fácil e errada. Essa é uma solução errada para um problema difícil, que é o problema da segurança nos estádios. O problema da segurança nos estádios, como o próprio nome diz, é um problema de segurança pública e tem que buscar os verdadeiros culpados, que são os bandidos, que são os vândalos, que estão vamos dizer, empanando o brilho dos nossos espetáculos de futebol. Eu sou a favor da torcida mista, em que o pai, que é vascaíno, leva os filhos rubro-negros e o marido rubro-negro leva a esposa tricolor e todos convivem juntos em paz, em harmonia, cada um torce para o seu time, como sempre foi quando eu era pequeno, por exemplo, em que você tinha geral no Maracanã, que era um espaço que era frequentado inclusive pelas pessoas, pelos torcedores mais humildes, que era uma grande torcida mista e que nunca saiu briga por causa de futebol. E o Eduardo Bandeira de Mello está coberto de razão. Eu sou fã do Eduardo. Mas ele está coberto de razão. Eu sou fã do Eduardo. Pega uma foto dele, põe na sua quarto, que coisa mais chata. Se eu fosse dono de um time, eu contrataria o Eduardo. Se você fosse mulher, você casava com ele. Não, não chega assim. O Eduardo Bandeira de Mello, eu também admiro muito a sua serenidade e tudo mais. Agora, ele torce para a volta de um futebol que, infelizmente, não vai voltar mais, gente. Essa história de torcida mista, E eu discordo dele no que diz respeito... Porque você é a favor da torcida única? Como não, claro que não. O Mineirão voltou. Claro que não. Não, eu digo torcida mista de as pessoas se misturarem mesmo, que nem era na geral. A geral do Maracanã não vai... Nunca mais. Eduardo, infelizmente, não pode, os estádios mesmo não comportam mais. Mas aí, infelizmente, mas eu tenho essa nostalgia também. Mas a questão de tirar a final do Campeonato Carioca do Rio, as finais, é por segurança, não é por falta de estádio, né? É pelo que aconteceu. É pelo que aconteceu no Rio de Janeiro no domingo passado. Exatamente. Onde não havia um efetivo suficiente para... Agora, às vezes, Eduardo, isso não é uma solução fácil, né? Eu acho. Essa é uma solução radical. E que muitas vezes as pessoas precisam levar um choque desse para começar a se comportar, talvez. Entendeu? Eu quero falar. É o que eu acho, por exemplo, que quando se deve punir clube em vez de torcida, muitas vezes, por causa da torcida. Eu já discordei de você muitas vezes sobre isso. Eu já discordei, porque eu acho que. Mas eu já disse. Eu começo a achar que algumas medidas. A acreditar que. Porque para situações excepcionais, medidas excepcionais, sabe? Se tiver uma final de Campeonato Carioca. Fatos que a torcida comete. E se tiver uma final de Campeonato Carioca. Faz total sentido. Eu já fui radicalmente contra esse ponto. Lógico. Mas você começa a controlar. Eu tenho certeza aqui que eu estou sendo muito elogiado, como sempre, no Twitter. Aqui o Benja já me passou Bom, mas é uma enxurrada. E eu vou falar, porque parece... Mas tem torcedores que concordam com você em relação ao Márcio Araújo. Sobre o Márcio Araújo, sim, mesmo porque você gosta tanto, eu tenho certeza que 80% dos torcedores do Flamengo embrulhariam o Márcio Araújo, pagariam uma passagem de primeira classe para ele vir para São Paulo e ficar um pouco na sua casa, e você poderia levá-lo a jogar no seu time também, já que você gosta tanto. Eu torço para o Corinthians. Então, Corinthians, eu não estou exigindo nada, Vamos comparar o Gabriel com ele. Eu não estou exigindo Gabriel é nada. mais jogador que o Marcos Araújo. Muito mais falando que o Gabriel, mas estou falando que eu não estou exigindo nada. O Gabriel Beckenbauer do lado. Agora é o seguinte, vai vir também uma enxurrada de Twitter, mas vamos lá. Parece hoje que é proibido falar mal ou qualquer coisa negativa em relação ao Eduardo Bandeira de Mello, né? Eu tenho uma posição em relação ao Maracanã. Qual é a história do Maracanã? Não, então espera. Você vai falar do Maracanã? Eu gostaria. Então, quem vai falar na volta é ele, primeiro. Desculpa, Bernardo. Não, mas é porque eu separei um trecho do Eduardo Bandeira quando ele fala do Maracanã. Ótimo. E aí volta, você comenta, tá bom? Desculpa, Bernardo. Então vamos ouvir o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, o que ele fala a respeito do Maraca. Vamos ver. O Maracanã efetivamente é um equipamento que é caro, que tem um custo fixo alto, custo variável alto, então não é um empreendimento extremamente lucrativo. Mas eu acredito que com o Flamengo lá, o Flamengo sempre foi o principal conteúdo do Maracanã. Então, com o Flamengo, a gente consegue transformar o Maracanã num equipamento viável, não só do ponto de vista esportivo, mas também do ponto de vista econômico. E
tem que ser uma solução que atenda ao interesse do contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, que já está muito sacrificado, então a gente entende que pode apresentar uma solução que evite que o governo do Estado tenha que colocar daqui para frente recursos na operação e na manutenção. Tá aí, Bernardo. O Estado do Rio não tem dinheiro para tocar o Maracanã mesmo. Isso é um fato. O Estado do Rio está falido. Eu tenho uma opinião que é a seguinte: haverá. Esse assunto esfriou um pouco, mas haveria uma segunda licitação pelo Maracanã. Né? E havia duas empresas que entrariam nessa licitação. Uma empresa que é simpática ao Flamengo e a outra empresa que não é simpática ao Flamengo. O Fluminense já anunciou que, independentemente de quem ganha a licitação, o Fluminense está no negócio. Né? Porque o Flamengo, o que o Flamengo quer? E é até legítimo, quer ganhar dinheiro. Né? O Flamengo acha que é o Flamengo quem lota o Maracanã, portanto tem que ganhar dinheiro em cima disso. Agora, a reflexão que eu faço não dá para ganhar um pouco menos de dinheiro e jogar no Maracanã, que é a casa do Flamengo, e ter o torcedor do Rio de Janeiro assistindo ao Flamengo no Maracanã. O Flamengo não é mais forte no Maracanã. É um absurdo o Flamengo jogar longe do torcedor. Pra mim, não entra na minha cabeça o Flamengo jogar a Libertadores, Natal, Arena, Luz Brasileira, que de Arena não tem nada. É um estádio da Portuguesia da ilha. Mas você viu que legal? Eles fizeram até embaixo aqui, tem uma... Não, você viu as cadeiras? O gramado é horrível. O Botafogo trocou todo o gramado, zerado. Mas é um estádio pequeno. O Flamengo vai ser tão forte. O Flamengo, vamos supor aqui, o Flamengo vai jogar contra o São Lourenço no novo gasômetro. Um inferno. Torcedor, 40 melhor no novo gasômetro do que no velho, hein? Que no velho era danado. O velho era de madeira. O velho era danado, hein? Aí vai jogar no estádio da Portuguesinha da Ilha para 15 mil pessoas. Quem sai em vantagem? Aí, eu vou jogar contra a Portuguesa da Ilha. Vou viajar para Cariacica para jogar contra a Universidade Se você perguntar para jogador aqui em São Paulo, o que é mais difícil? Jogar no Morumbi ou na Vila Belmiro? Faz essa pergunta. Na Vila Belmiro. Claro, e tem a Vila Belmiro, cabe 15 mil pessoas. O Morumbi cabe 70 mil. O tamanho de um espetáculo de Libertadores... Não, esse é outro. Ele falou de pressão. Não, de pressão. Uma caixinha de fósforo para 20 mil pessoas, 20 mil a Arena da Ilha, ela vai ser perturbadora pro time adversário. Aí eu faço a pergunta, por que não jogou então as finais de Campeonato Brasileiro, todas que o Flamengo ganhou? 80, 82, 83, 87, porque foi campeão brasileiro sim, em 87, em 92, eu ouvi outro dia enquete, quase liguei aqui, mas tudo bem. Eu acho que foi esporte. Não, foi o Flamengo. Eu acho que foi esporte. Mas foi o Pela Flamengo. CBF. Flamengo. Então, eu também acho que pelo critério, você jogou a discussão na mesa, você me provocou. Não, ele você me provocou agora. Continua, Bernardo. Quer dizer, você chuta e sai correndo. Continua. Então, em cima a pressão. Então, por que o Flamengo não mandou aquelas finais de Campeonato Brasileiro, sei lá, em São Januário ou em Caio Martins? Não, mas porque não havia limite de público. Podia jogar onde quisesse. Se quiser jogar no aterro, jogava. Sim, mas o Maracanã estava pronto, Bernardo. Não existia. Como é que tá o Maracanã? Então, olhando aí, Bernardo. Faz um acordo com o Botafogo. Mas o Botafogo não quer. Acaba com essa bobagem de um enganado. Chega lá e fala, vamos negociar, gente. Agora jogar jogo de Libertadores. Com todo respeito, no estádio da Portuguesia da Ilha, não é pouco. Mas é onde vai jogar. Você vai jogar no novo gasômetro. Você vai jogar no Estádio Nacional de Santiago contra a Universidade Católica. O estádio vai estar gigantesco. A realidade daquela época, Bernardo, era completamente diferente. O Santos ganhou 2 Libertadores jogando no Maracanã. Ele ganhou a terceira Libertadores dele jogando na Vila Belmiro e só jogou no Pacaembu a final porque o regulamento não permitia. Que não podia. Senão ele teria jogado a final na Vila Belmiro também. A realidade era outra. Mas o Flamengo tem opções. Não precisa jogar lá. Deixa um jeito de mas fazer me diz uma coisa, você é favorável ao Flamengo ter uma participação na administração do Maracanã, como disse o Eduardo Bandeira de Mello? Claro que sou. Eu acho que o Flamengo mas aí pode ele não pode ser tão radical, só um minuto, Flavinho. Ele não pode ser tão radical a ponto de falar, se essa empresa ganhar a licitação, o Flamengo não joga no Maracanã. Mas ele não tem ligações com aquela empresa. O que o Eduardo... É uma empresa holandesa e a outra é francesa. Pascoal, a única coisa que eu acho é o seguinte, existem essas duas empresas interessadas e o Flamengo, ele se coloca numa posição até com uma certa arrogância, isso. Né? Que nós somos o único conteúdo do Maracanã. Mas é verdade. Mentira isso? Se não for
Flamengo, Maracanã morre, Flavinho. Essa é a verdade. O Fluminense já lotou muito Maracanã. A resposta Fluminense já lotou Maracanã. Vem a O resposta. Botafogo já lotou Maracanã. Ah, já lotou, lotaria. Gente, se você deixar eu Pera, falar, um por vez, deixa se o você deixar Flavinho eu falar. Porque o que eu falo, Sombra, tem começo, meio e fim. Quando eu menciono arrogância, tem uma... Não é para agredir o seu querido Eduardo Bandeira de Mello, que você ama de paixão. Não é uma agressão a ele, que eu, aliás, eu admiro, eu gosto dele. Me deram até uma camisa com o meu nome, foi muito bacana. O que eu tô dizendo? Não, você ficou miando. Não, Porque o Flamengo, como é que o Flavinho fez? Então, se o Flamengo tem esse me xingar, eu vou embora, esse poder enorme e se considera o único conteúdo possível e viável e legítimo para o Maracanã, por que o Flamengo não participa da licitação como as outras empresas? Mas o Flamengo propôs. Não propôs nada. O Flamengo propôs. O Flamengo propôs, senhor Mano. O Flamengo propôs. O Flamengo propôs. Espera um pouquinho. Não. Você fez uma pergunta. Por que o Flamengo não faz? Eu estou respondendo. Deixa só ele terminar. Inclusive, quando o consórcio Odebrecht / não sei quem ganhou, o Flamengo que monte o seu consórcio. Se o Flamengo quer tanto, acha que é tanto que o Maracanã foi feito para ele, nasceu para ele, porque se não fosse o Flamengo não existia no Maracanã, então vai lá e participa. Você tem lá um grupo O Maracanã francês, sobrevive sem o Flamengo? Fala sério. É uma pergunta. O Maracanã é maior do que o sobrevive sem o Flamengo. Eu vou responder o seguinte, o Maracanã não sobrevive sem... Pera, deixa ele me responder. Mas tá parecendo humano, você não para de falar, caramba. É que vocês interrompem. Se vocês não tivessem interrompido, possivelmente teria terminado. O Maracanã não sobrevive sem futebol. O Maracanã é um estádio de futebol. Mas sem o Flamengo, vamos supor. Existe o Flamengo, existe o Fluminense. E existe o Vasco para jogar lá também. Pode ter São Januário. Mas quando o Vasco for jogar uma decisão... Quando o Vasco for jogar uma decisão de Libertadores, ele não vai jogar em São Januário. O estádio não sobrevive só com partidas de decisão. O único time que está fora hoje da administração do Maracanã, porque o único time que não precisa do Maracanã é o Botafogo. Bom, agora... Que pegou esse mico aí. Agora eu quero falar. Faça a sua defesa do presidente. Peraí, só um minuto. Fala. Dá pra inverter? O Flamengo ganha título sem o Maracanã? O Flamengo sobrevive sem o Quantos Maracanã? títulos o Flamengo ganhou fora do Maracanã? O Mundial, por exemplo. Tá bom? Porque o A Libertadores. A Libertadores e o Mundial que ele ganhou não foram do Maracanã. Vamos lá. Títulos nacionais. Sormani está com argumentos hoje. O Flamengo ganhou um brasileiro em cima do Grêmio em Porto Alegre. Acho que foi 2-0, 2-1, com 2 gols do Nunes. Um jogo era em Porto Alegre. Pois é, mas então dá pra ganhar fora também, ué. Peraí. Sem ter a casa, sem ter o Maracanã como sua sede. Eu me lembro de um título. Carioca, 2011, no Engenhão, porque o Maracanã estava fechado. Então, um título invicto. Tem disposição. No Engenhão. Agora, o Maracanã é palco dos títulos do Flamengo. O Flamengo fala que tem a maior torcida do mundo, que faz a diferença. Agora é o seguinte, não faz a diferença. Eu quero falar agora. Peraí, o Sormani, agora o Só Sormani... você não falou. Eu não falei até agora. Calma. Só dei pitacos. O Sormani vai falar, porque, olha, Flamengo precisa do Maracanã. nesse quesito... Acho que mais o Maracanã do Flamengo. Nesse quesito, o Fábio Sormani está sendo a Alemanha e Flávio Gomes e Bernardo está sendo o Brasil no 7-1. Então, se você deixar a gente responder... Ele falou, eu não por exemplo, interrompi se você ninguém. pega O Sormani falou o seguinte, uma frase inteligentíssima do Fábio Sormani. Um futebol não se vive só de decisão. Tem o dia a dia, os jogos. No dia a dia não é isso. Agora deixa o Sormani... Agora eu vou falar. Peraí, agora eu vou falar. Não, agora os microfones foram cortados, a produção acaba de me avisar. Benjamin, gostaria que você não tumultuasse o programa, por favor. Você está tumultuando, Benjamin. Eu vou pedir pro Bernardo e pro Flavinho agora ouvirem. Eu vou ser rápido, breve. Fábio Sormani. Seja breve. Fábio Sormani, que hoje está munido de argumentos para dar e vender. Vai, manda. Vende ou dá ou vende um pouco pro Bernardo e pro Flavinho. Agora eu falo. É o seguinte, a gente tem ido pro Rio de Janeiro a cada 15 dias e o Ben já vai todo final de semana. E eu revezo com o Pascoal e eu há mais tempo do que ele. Quase 2 anos eu tenho levado essa vida. É muito longo esse nariz. Espera um pouquinho aí. E a gente, eu tenho o hábito de conversar com as pessoas. Eu tenho um hábito. Eu em caixa do supermercado, motorista de táxi. Diferente do Flávio. Ele não se mistura. Eu acho que não, vou conversar o atendente da farmácia, o garçom do bar. A realidade do Rio de Janeiro é completamente diferente da realidade de São Paulo, gente. Em São Paulo, você tem 3 grandes torcidas. Corinthians, que é a maior, evidentemente, São Paulo e Palmeiras, nessa ordem.
Corinthians, São Paulo, esses 3 times têm muita torcida em São Paulo. Muita torcida. No Rio de Janeiro, essa não é a realidade. Qual que é a realidade? A realidade do Rio de Janeiro é o seguinte: 50% da população, ou talvez um pouquinho mais, torce pro Flamengo. O resto fica entre Vasco, Fluminense e Botafogo. Esses 3 times não sustentam o Maracanã. O Flamengo sustenta o Maracanã. E respondendo a sua pergunta, o Flamengo ganhou algum título sem ter o Maracanã? Não teve essa experiência até hoje. Tudo bem. O Rio de Janeiro tem 12 milhões de pessoas, o Grande Rio, 12 milhões de habitantes. Né? Então, 50% disso, 6 milhões. E aí você manda jogo da Libertadores que todo mundo quer ver no Mas tá errado, mas eu concordo com você. Mas eu concordo, Maracanã. O Flamengo pediu pro governo do estado. Vocês me deem o Maracanã. Eu não vou pagar aluguel de nada. Vai bancar o Maracanã, tem que bancar o Maracanã. O Flamengo não quer pagar aluguel. É isso que o Flamengo não quer. Gente, vai lembrar pagar que o Maracanã ainda é 50 sob gestão de graça. Exatamente, para não demolir. Eu percebi agora, o Flavinho ficou sem argumento. Eu não te interrompi em nenhum momento. Deixa eu só, mano, você ficou sem argumento, você ficou calado? O grande problema do Maracanã, Benja, é que o Maracanã ele não é só o estádio, ele é um complexo. Ele tem o ginásio, ele tem aquela outra área também que faz ele tem a natação, e é isso que faz talvez com que o Flamengo não se interesse tanto assim por assumir talvez a responsabilidade desse complexo todo. O Flamengo até se interessa. Não, mas, Pascoal, o objetivo do Flamengo seria o próprio estádio. Você assumir o complexo é deficitário. O estádio já é difícil. Imagina assumir um complexo daquele. Não dá. O Mário tem razão. Não dá, cara, não dá. Vale mais a pena o Flamengo sem inquilino, como o Corinthians foi no Pacaembu, do que o Flamengo absorver para ele essa responsabilidade. Exatamente. Maracanã não tem nada a ver com isso. Para encerrar esse assunto, Flavinho, você tem argumentos para rebater o A única Sormani? coisa que eu quero dizer é o seguinte: a pergunta que se faz sempre na facção rubro-negra da imprensa, que é enorme, e inclusive tem representantes aqui em São Paulo muito fortes, muito convictos, é o seguinte: o Maracanã sobrevive sem o Flamengo? Mas o que seria do Maracanã sem o Flamengo? E o que seria do Flamengo sem o Maracanã? O Flamengo não tem estádio até hoje. O Flamengo foi fundado em 1800 e bolinha, 95, mas futebol 1912. E não conseguiu construir um estádio. Não precisa. A Portuguesa de Desportos tem o seu. Então, entendeu? não precisa. Então vai exatamente. Grandes times do futebol, grandes times do futebol mundial não precisa Não. Isso mudou. Era só na Itália. Mudou. Continua na Itália. A Internacional tem estádio? É só na Itália. É só na Itália. Tudo bem? A Juventus não tinha. Pois é, mas tem. Mas tem. A Juventus não tinha, já construiu dela. E deixa o Maracanã. É só os times de Milão e Roma que não tem estádio. Os grandes times. Isso. Só. E o Milan? Só. É o Roma, Milan e Inter. Por que não pode jogar o Maracanã? Eu preciso mudar Mas porque o Maracanã, do jeito que o Flamengo quer, o governo não quer. Então diz o Flamengo. Tem que ser do jeito que o Flamengo quer. Porque o Flamengo é o cara que tá comprando, gente. Você vai comprar um apartamento, eu vou. Mas o Maracanã. O Eduardo falou o seguinte, é verdade. O Flamengo joga em qualquer canto. O Maracanã não sai daquele lugar. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar Libertadores em Manaus, que é bem longe do Rio de Janeiro. Vamos ver se a gente ganha. Para encerrar o assunto, o Guerreiro, que não é o jogador, ele fala aqui, olha, vou ler. Falei. O Sormani amassou o Flavinho e o Bernardo nos argumentos. Aí vê que time que ele torce. Deve ser, como é que chama o menino? Deve ser Guerreiro. Guerreiro CRF. Ó, o Gabriel Braga tá falando pro Bernardo. Olha, viu? O Gabriel Braga tá falando pro Bernardo. O engenhão foi dado pela Prefeitura do Rio ao Botafogo. Foi dado, uma concessão com preço bem alto, que eu acho burrada. Agora vamos com a Isso é um negócio interessante. Isso é um negócio interessante. Se alguém tiver informação sobre isso, eu não tenho. Em que moldes foi feita essa concessão? O Flamengo podia ter participado. Não. Da prefeitura com o Botafogo. Licitação. Sim, quanto o Botafogo paga? Quando começou. Quem mantém? Quando começou. Eram 30 mil reais. Vamos levantar tudo isso semana que vem. Nós vamos vir munido de argumentos para essa discussão. Jesus. Vvamos com a Edu, você também hoje? O que você tem, Para, Pascoal. Você não para? Você quer falar, Pascoal? É o pescoa? Zé Torto, dá uma olhada lá. Eu falei uma palavra até agora, tô sendo aqui. O Zé Tortinho, não é colisão nem produção. A produção ontem me induziu ao erro. É a Torre de Pisa, assim.